Olá, começando mais um Cineclube Matinal, seu podcast de cinefilia. Eu sou o Roger Lerina, estou aqui no estúdio HAL, em Porto Alegre, e novamente tendo aqui na mesa meu querido amigo, crítico de cinema, jornalista Marcelo Perrone. Salve, Marcelo, tudo bem? Salve, Roger, tudo bem, pessoal? Beleza, nós vamos conversar sobre filmes e hoje nós vamos falar de monstros do cinema. É, Algum um desses monstros efetivamente é um ser que é disforme, digamos sim. assim, e que é um dos é uma das figuras mais emblemáticas dos filmes de terror, monstruoso, mas que também tem um lado humano, e um outro monstro do cinema que na verdade é uma figura, ele pode receber esse nome de monstro do cinema, porque ele é um dos caras mais importantes da história do cinema e está vivo ainda hoje. Nós vamos começar falando desse monstro mesmo, né? Que é Frankenstein, que está chegando em uma nova versão. Talvez tenha sido, né, Marcelo, o personagem mais retratado na história do cinema, desses personagens é, Acho que só do, perde do, pro Drácula, do eu acho, né? horror. Talvez perca pro Drácula, né? O Drácula talvez tenha mais Vampiros, versões, né? vampiros em Vampiros em geral. geral, mas o Franken, né? Que na verdade é sempre essa ideia Frankenstein, a gente sempre associa com a criatura, com aquele monstro feito com pedaços Uhum. de seres humanos, costurados, etc. Mas na verdade, Frankenstein é o nome do criador dessa figura, né? E a criatura em si, no original da Mary Shelley, né? No romance lá do século XIX, lá de 1831, eu acho que é isso, né? A versão Uh, final é é 1831 isso, e ele foi lançado oficialmente em em 1818, né? 1818. É. Não tinha nem nome, né? Era criatura. Mas Tanto que ela não chama, no filme Frankenstein é só o cientista, no é o livro, no cientista, que é livro. o nome do criador, Victor von Victor, é, Frankenstein. E agora a gente tá tendo mais uma versão, que é a versão do Guillermo del Toro, né? Esse diretor mexicano, mas que na verdade tem uma inserção no cinema hollywoodiano plena, assim, né? É um dos grandes nomes uhum. do cinema contemporâneo e que agora deu a sua versão do Frankenstein. E eu queria te ouvir, Marcelo. A gente não viu ainda, está estreando essa semana, né? Mas o que tu acha? O que tu Isso. espera dele? Quando o Guilherme Del Toro é a única razão para eu arriscar ver de novo a enésima versão do Frankenstein, Já assim. vimos tantas, né? É porque toda hora tá chegando uma. A história clássica, né, da Mary Shelley, e que ficou consagrada, né, a grande iconografia do personagem está apresentada no filme de 1931 da Universal, dirigido pelo James Whale, que é com o Boris Karloff no papel da criatura, né? O ator que faz o Victor Frankenstein ninguém lembra, assim, até porque não era importante nesses tempos, porque a figura consagrada mesmo pelo filme é do monstro, diferentemente das questões existencialistas, éticas e morais que o romance desperta. O Sim. filme, a transposição dele para o cinema, curiosamente, ele adaptou uma peça teatral que meio que desidratou o livro da Mary Shelley em cima das coisas mais, digamos, do aspecto gótico do horror mesmo, centrado na criação da criatura e no embate dele quando ele resolve ter vida própria, assim. Tanto que a frase é que nem aquela questão do Casablanca, do Play It Again, que não existe no filme, se consagrou associada à questão do It's Alive, que o cinema It's consagrou, não alive. existe no livro, né? Isso é uma curiosidade. É, tem no filme, né? É só o filme, tanto que a Do expressão, James Whale. todos os filmes posteriores, o cientista sempre exclama essa frase, It's Alive, quando o monstro ganha vida. Uh, e o Guilherme Del Toro eu levo fé, assim, pelo menos para fazer uma adaptação digna, porque ele é um expoente do cinema fantástico, assim, né? Desde as produções dele em espanhol, que ele rodou na Espanha, lá como Cronos, A Espinha do Diabo, depois no Labirinto do Fauno, que é acho que é uma obra-prima, assim, incontestável dele. Sem dúvida.
E depois, agora, mais recentemente, ele ganhou 4 Oscars, inclusive de direção e de filme com A Forma da A Forma Água. da Água, né? Então, ele é um diretor muito familiarizado. Ele tem feito produções na TV também de cinema fantástico, com horror. Então, ele é um cara que domina o assunto. E pelo que eu acompanhei da produção do filme, ele está se dedicando nos últimos anos, assim, a fazer uma adaptação que ele diz que até hoje é que ele queria ter visto e não viu nos filmes anteriores ainda, né? Que é uma adaptação, digamos, mais fiel do livro, assim. Que o Kenneth Branagh, né, tentou em 94 Exatamente. O Kenneth Branagh fazer com... tentou, e eu acho que ele se aproximou É, muito, mas eu acho que ele, né, Marcelo, é, naquele filme, acho que nós vamos falar depois um pouco sim, dele, não estou adiantando um pouco. Eu acho que ele abriu mão e perdeu algumas linhas sim. narrativas, ou pelo menos algumas percepções que o público tem, ou expectativas que as pessoas têm a respeito dessa história, que ele poderia ter experimentado e ser fiel ao Sim, original. Uma coisa não necessariamente, na minha visão, é excludente da é. outra, mas ele optou por uma versão que tira a paixão da história. Sim, Parece uma história meio exangue, assim, né? Meio sem sangue, né? sim, e inclusive com Robert De Niro no papel de monstro, o filme Exato. não vingou. Mas voltando lá, o James Whale, esse filme de 31 foi tão referencial e um sucesso gigantesco de bilheteria que ele se tornou uma trilogia, porque ele ganhou na sequência É. A Noiva de Frankenstein e Dirigido depois por ele também, dirigido por né? ele também, de novo com Boris Karloff, e o Boris Karloff voltou numa terceira versão que é o Filho de Frankenstein, que já esse aí já não foi assim tão bem sucedido, E que tem o ah, Bela Lugosi, né? com Bela Lugosi no papel de Igor, que é o É, fiel assistente é. do Victor Frankenstein. E até hoje é a figura, quando se evoca o Frankenstein, assim, a figura do monstro é aquela figura lá que com um parafuso no pescoço, a cabeça quadrada, a cicatriz na É. testa, e várias versões. Olha, eu fazendo uma pesquisa assim, encontrei assim dezenas e dezenas de versões, desde as galhofas com Abbott e Costello, ah, Ótimo. Com a Abbott e Costello é ah, sensacional, na verdade, né? umas produções inglesas da Hammer lá, que é Frankenstein encontra lobisomem, é umas mistureba braba, assim. E Com- eu acho que pra gente, assim, a gente elencou aqui os que valem a pena, assim, de ver no cinema, assim, como produções Aham. mais empenhadas, assim. Essa de 31, A Noiva de Frankenstein é interessante também, e depois a gente pula lá para 74, que para mim é a grande representação, mesmo não sendo uma adaptação fiel, que é o Jovem Frankenstein do Mel Brooks, né? Que Esse eu filme é acho muito bom, que né? eu acho que é assim uma das melhores sátiras da história do cinema, assim, uma comédia hilariante, assim, muito interessante, assim, que passou muito tempo na TV, acho que todo mundo conhece, assim, É. com... E é interessante, né, Marcelo? Porque esse é o tipo da brincadeira em cima do Frankenstein, etc. Faz todo um deboche, mas de alguma maneira, e isso é também uma das marcas da maestria desse grande diretor, roteirista, ator, comediógrafo que é o Mel Brooks. eh, ele, ele também faz uma reverência, Sim, ele respeita, né, na sua sátira, sim, esse Jovem Frankenstein, esse original. E, sim, inclusive, ele fez com que o sim. filme do James Whale, lá de E um, 1931, é isso? Voltasse a ser revisto e reavaliado, até mesmo de uma forma séria, por conta sim, dessa brincadeira, dessa paródia que é o Jovem Frankenstein, sim. que é de um humor incrível. Sim, o Gene Wilder faz o protótipo do cientista maluco, E né? o E o Peter Peter Boyle Boyle é a faz o. criatura, o abobado É, total, assim, um monstro mais pastoso, assim, que o Gene Wilder, que era um grande ator, comediante também, faz o cientista Victor sim. von Frankenstein. Bom, o elenco é todo sensacional, tem piadas Ele faz, na verdade, um sobrinho, incríveis. né? A história, a brincadeira é que ele É herda verdade, na verdade, ele faz o sobrinho ele do. herda lá o castelo, a coisa, Exato, e ele não. resolve É, revifazer as experiências do tio. do Inclusive tem um, Frankenstein, né? inclusive tem a brincadeira com um nome, né? Com o Do nome, né? Frankenstein ou Frankenstein, né? Que é uma Com- piada do filme essa, é. assim.
E depois a gente pula para essa que a gente estava falando, né, do Kenneth Branagh, que inclusive ele tentou emular o espírito do Coppola com o Bram Stoker, o Drácula de Bram Stoker, que o Exato. Coppola tinha feito um pouco Foi, antes. exato, foi mais ou menos nessa, né, nessa Então pegada, né, de ele reviver esses clássicos do terror gótico com um olhar, claro, mais talvez sério, sem dúvida, mas também com tentando recuperar um ar vitoriano, digamos, que é o momento sim, em que essas histórias foram escritas, né? Tanto o Drácula quanto o Frankenstein foram escritos um pouco sim, antes ou durante, assim, na época, né, dessa ideia e desse ar do tempo, digamos assim, do vitoriano na Grã-Bretanha. E só que, como estava falando, né, Marcelo, eu acho que não funciona, né, esse é. Frankenstein do Kenneth Branagh. Por Não, que que não ele funciona? tentou incorporar uns elementos na época meio modernos, assim, do cinema de ação até, assim, até na figura do Frankenstein, assim, vivido pelo Kenneth Branagh, o cara mais heróico, atlético, assim, todo Vivido por ele, o o diretor, diretor né? vivido por ele mesmo, Exato. pelo próprio ator, que na época também despontava também como um grande diretor e um ator competente, assim, bastante protagonizando os filmes que ele mesmo dirigia. E como a gente falou, o filme é produzido pelo Coppola e tenta manter aquela assinatura, né, para dar o verniz autoral ali de o título do filme ser o Mary Shelley's Frankenstein, que é para que nem o O Bram Stoker do Stoker's Coppola lá do Drácula, né? Drácula, para manter uma certa unidade. Mas eu acho que é por isso ele não funcionou. Ele fica com um registro assim, ele tira aquele aspecto lúgubre, mais do horror assim, e se transforma num filme mais comum assim assim, de ação de terror assim. Eu nunca revi, mas na época a impressão não foi boa assim do Não, e filme. a impressão geral não foi boa, né? De todos, né, Marcelo? Robert De Niro tá literalmente perdido ali naquele papel ali, né? Poderia ser qualquer. Poderia ser Exatamente. o Marcelo Perrone, É, poderia ser eu, o Roger Lino, qualquer é, pessoa, o Joseph Alesso aqui que está coordenando sim, hoje a parte técnica, é, poderia ser também o sim. Frankenstein nesse filme, porque não Não faz deu muita, liga. né, não faz muita diferença em termos de atuação, eh, e eu acho que ele não consegue emular um certo clima que não precisava até nem ser necessariamente o, o, o desejado, o que está ali no texto da autora, né? O texto Sim, original da Mary Shelley, poderia ser diferente, pode ser uma marca autoral, que é um pouco como o Coppola fez com o Drácula. é, Tá lá o título, né, da versão que ele fez do sim, Drácula é Bram Stoker's, né, Drácula. sim, Mas, ok, é bem fiel ao texto do sim, Drácula, mas não, ele acrescenta também outras coisas e sim, tem uma marca autoral do sim, Coppola e tem coisas que não estão ali, sim, ou pelo menos não necessariamente do ponto de vista narrativo, mas de ênfases, de interesses que estão no filme do Coppola, do Drácula, que não estão no texto original. E que isso poderia estar no filme do Kenneth Branagh, do Frankenstein, e efetivamente não estão. Mas a gente está com uma eu sim, tenho uma expectativa boa, Marcelo. Não sei tu, sim, apesar de achar que o Guilherme Del Toro, né, o diretor dessa nova versão que está estreando agora, está falando aqui do Frankenstein, ser talvez um diretor meio errático, às vezes tem uns sim, filmes que a gente não gosta tanto, sim, mas ele é eu acho que ele é um realizador, ele é um cineasta que é um cinéfilo, né? sim, Ele tem essa característica, é um sujeito que sim, gosta muito do cinema, sabe ser reverente, e eu acho que ele talvez possa entender, aprender com essas outras versões que já foram feitas para o é, cinema, inclusive as que nós estamos aqui falando né, de uma forma um pouco elogiativa do Kenneth Branagh, a respeito do Frankenstein, sim, e ter feito algo que tenha uma marca própria, e isso aí é sim, importante, que tenha mesmo, senão também não faz sentido nenhum, mas que também seja de alguma forma reverente
ou que faça jus a toda a história, né? A toda a imagética, Sim. as lembranças e imagens que a gente tem a respeito dessa figura aí do Frankenstein. Até porque, né, Roger, entre tantas versões, inclusive na televisão, são dezenas de telefilmes também, a régua está muito baixa do Frankenstein, porque em 2015 teve uma versão protagonizada pelo Harry Potter, lá, o Daniel Radcliffe, Ah, né? O e Daniel pelo, Radcliffe, e exato. pelo James McAvoy, que é o ator que depois ficou mais conhecido assim, nos filmes do Chalamet, e ele faz o Victor Frankenstein e o Radcliffe faz o Igor, o assistente. É uma releitura assim quase fiel, mas com umas certas liberdades, assim mais focado na figura do assistente, o Igor. Sim. O filme é muito fraco, assim. Eu me lembro que na época, assim, eu achei tipo, para que fazer essa versão? Ele tenta recuperar alguns elementos mais do horror, assim, da história, centrado nessa relação dúbia, assim, da juventude, da obsessão do Frankenstein de criar a vida desse monstro com um assistente esse que fica num papel meio secundário, mas também nesse filme tem uma certa importância nos experimentos. Então o Del Toro, agora ele tem como protagonista o Oscar Isaac no papel de Victor Frankenstein e esse O jovem Jacob ator Elord, né? é o ator que está se despontando assim É, nas produções mais juvenis assim e saiu lá daquele seriado, daqueles filminhos, o Barraca do Beijo assim, e tem feito vários papéis mais relevantes. Ele sim, se foi o destacou Elvis, muito né? foi o O Elvis, né? Elvis na Sofia Coppola, No né? filme da Sofia Coppola, esteve. Também foi um dos atores principais de Saltburn, Sim. né? Teve também agora em O Canadá, né? Esse filme Então com. eu acho que tem uma boa É, perspectiva, assim, porque como eu disse, a régua do Frankenstein tá baixo, pior que esse, pior que esse, o Del Toro acho que não vai fazer. E o Del Toro, acho que ele tem crédito também por ter feito uma boa adaptação do Pinóquio, que inclusive ganhou o Oscar de melhor animação, é que foi verdade. um dos trabalhos anteriores dele, assim, ele fez uma boa, conseguiu resgatar a fábula, assim, os tons mais sombrios da fábula É, do Pinóquio, assim, colocou um pouco da questão lá da Guerra Civil Espanhola na história, então, é. que ele já abordou em outros filmes dele, que é um tema que ele aborda recorrentemente, então eu levo fé. E eu levo também, Marcelo, assim, por, pelo, né, nessa escolha de elenco, Sim, que o Guilherme Del Toro também fez um aceno de dizer assim, tá, ok, Frankenstein é uma figura né, cuja origem literária é interessante e que nós temos que recuperar e que desperta questões sim, existenciais, morais, éticas, sim. etc., que espero que estejam no filme, mas como a gente já falou aqui, é uma figura da cultura popular, indissociável, e tá, todo mundo já tem essa imagem, e isso de alguma maneira tem que ser abordado, tratado, né, de uma forma criativa. E aí nesse elenco ele coloca a Mia Goth, né? Sim. Esse elenco desses atores aí tem essa atriz que é a nova rainha do grito, Sim. né? A Queen Scream, a nova rainha dos filmes de horror, dessa trilogia aí do X aí, né? Que tem Pearl, Maxine, X, a marca da morte, Pearl, depois Maxine, fez a Piscina Infinita. Ela se destaca Hum, como uma atriz sim. que tem feito estrelado. E ela é muito boa atriz, Uhum. ótima, né? Desse tipo de filme de terror contemporâneo. Então, eu acho uma sacada muito boa do Guillermo del Toro ter escalado Mia Sim. Goth no filme. Não sei se ela está bem, etc. Eu suponho que sim. Mas eu acho que dá essa ideia de que também a gente não pode. A gente tem sim, acho legal, Hum, acho que devemos recuperar essa figura do Frankenstein, etc. E é propícia a muitas interpretações e tem toda a questão. Se lembrarmos, hum, Marcelo, o subtítulo do romance da Mary Shelley, né? O Prometeu Moderno. sim. Então tem toda essa questão da figura, né? O Frankenstein, daí não a criatura, mas
o criador, o cientista, que quer emular o papel de Deus e dar vida, né, e criar a vida, etc. E todos os questionamentos disso. E aí nós vamos para o Prometeu, que roubou o fogo sagrado dos deuses, foi penalizado por isso lá na mitologia grega, etc. Tem todo esse aspecto que talvez esteja no filme e que é interessante, mas tem toda essa questão, como a gente falou assim, de cultura pop e ter a presença da Mia Goth, eu acho que dá conta de que nós teremos muitos gritos, muitos sustos, que eu acho que tem que ter num filme de Frankenstein, não é? Isso aí. É isso, gente. Nós vamos então para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com outro monstro sagrado, mas esse é de verdade, assim, esse existe mesmo. Já voltamos. A gente está de volta aqui no podcast Cineclube Matinal e agora vamos continuamos falando de monstros. Dessa vez um monstro amigo, um monstro sagrado do cinema, que é Martin Scorsese, que é o tema de um documentário que acaba de ser disponibilizado na Apple TV Plus, né, Marcelo? Em português, chamado O Lendário Martin Scorsese, mas em inglês tem um nome mais solene, mais sóbrio, Mr. Scorsese, e que retrata, ele é dirigido, e uma das roteiristas, né, é a diretora, Rebecca Miller, e ela também é entrevistadora, retraça toda a trajetória desse nome incontornável do cinema, não apenas americano, mas da história do cinema mesmo. É um dos grandes nomes, eu reputo como um dos grandes cineastas de todos os tempos, que é Martin Scorsese, que ainda está vivo e ativo, e que vai desde das origens familiares dele, inclusive remontando aos avós imigrantes da Sicília, que chegaram em Nova York na primeira década do século XX, até a pré-produção do mais recente filme do Martin Scorsese, né? E são 5 episódios, né, Marcelo? E que, claro, não exatamente esgotam, porque seria impossível e nem desejável mesmo, né? Porque uma figura como Martin Scorsese, a gente quer sempre saber mais, né? Sempre ficar curioso. Mas, de alguma maneira, realmente, a gente, ao final de assistir essa mais de 5 horas, né, de documentário, a gente se sente mais próximo ainda do universo, das ideias e do cinema do Martin Scorsese. Eu queria te ouvir falar o que tu achaste dessa produção, Marcelo. Bom, para mim o Scorsese está no panteão dos grandes, assim, digamos, está entre os meus 10 diretores favoritos, assim, de todos os tempos. Tenho todos os filmes dele, tenho aqui livros, vou mostrar aqui, ó. Inclusive Esse livro é incrível, esse né? livro aqui, a série segue um pouco o espírito cronológico, assim, Exato. dessas conversas, assim. O Scorsese, para quem conhece todos os filmes dele, já acompanha, lê entrevistas a cada lançamento, vê os extras dos filmes nos DVDs, a série, mesmo assim, consegue ser muito impactante e surpreendente pelo que mostra, assim, de material inédito. Principalmente, assim, cenas da juventude, da infância dele, né? Porque a família dele... ele próprio documentou a família desde quando ele era muito jovem e aspirante a estudante de cinema. Ele já fazia curtas caseiros e documentários assim do bairro ali de onde ele cresceu. E o que é legal, Roger, na série é mostrar, assim, além... A Rebecca Miller, ela é conhecida, próxima do Scorsese, porque ela é esposa do Daniel Day-Lewis, que trabalhou com o Scorsese em pelo menos 2 ou 3 filmes. Então, ele se abriu, ela teve acesso a várias personalidades, né? Inclusive o próprio Daniel Day-Lewis, que ganhou
Oscar trabalhando com o Scorsese, o Robert De Niro, o Leonardo DiCaprio e por aí vai, todos os grandes atores que Isso. trabalharam com Não, ele. e outros, né? Steven Spielberg, Brian Spielberg, De Brian De Palma. Palma, os que participaram toda da ascensão. E dois aspectos, assim, só para iniciar a conversa que chama a atenção, é de mostrar como o Scorsese conseguiu levar para o cinema dele a questão pessoal da vida, assim. A questão da religiosidade, ele esteve a um passo de se tornar padre, a questão da marginalidade, ele cresceu num ambiente de cercado pela contravenção, digamos assim, por mafiosos se tornaram personagens recorrentes do cinema dele. Inclusive, ele teve um tio que era meio do crime organizado, assim, do terceiro escalão, o personagem que ele abordou ali nos filmes dele. E isso que eu acho bacana, assim, porque o olhar do Scorsese, diferentemente do Coppola, por exemplo, que abordou esse universo da máfia por cima, pelos grandes capos, para o Scorsese sempre interessou esse ambiente que ele conhecia bem, que era os bandidos de rua, a chinelagem, digamos assim, Exatamente, que era o que o tio o dele chão de era, fábrica, digamos é, assim, da da contravenção, contravenção. que está bem representada ali no Caminhos Perigosos, né, que é o filme que projetou ele, o primeiro filme, e isso que é legal, assim, ele vai mostrando esse passo a passo de como se construiu a carreira de Scorsese entre grandes filmes, retumbantes fracassos, voltas por cima, para de novo fracassar, para de novo voltar, e o filme, cada episódio da série vai mostrando um aspecto desse. E o que é legal é isso que a gente vai conversar aqui, ele fala do cinema e fala muito da vida pessoal do Scorsese, se reúne, tem umas cenas que eu achei muito legais, que é quando reencontra os amigos de infância do bairro lá, que Isso é muito inspiraram legal. os personagens que foram criados a partir dessas figuras reais, assim. Já são uns senhores e conversando ali com o Martin Scorsese, também com o Robert De Niro, que era vizinho deles. É muito curioso porque a gente vê na série que mesmo eles morando muito próximos uns do outro e até se cumprimentando durante a infância e juventude, eles não se frequentavam e foram se encontrar depois em Los Angeles já trabalhando em Hollywood, tentando, né, fazendo filmes já nos começos de suas carreiras, eles acabaram se reencontrando, se descobrindo e aí viraram parceiros de toda uma vida, de dezenas de filmes. E é isso que o Marcelo estava falando, que é interessante porque e a gente quando observa esses senhores relembrando o dia a dia, as suas vidas como crianças e jovens em Nova York, em lugares que hoje são lugares até bairros e regiões que são até, digamos, nobres de Manhattan, e que hoje, quando a gente fala, nossa, são lugares sofisticados, etc., mas que a época em que eles nasceram, cresceram, que os pais, especialmente os pais desses personagens, viveram, etc., eram lugares marginalizados, e que, bom, até a década de 1970, a maioria deles, inclusive, eram lugares barra pesada, etc. Então, eles falando, e o filme mostra, o documentário, eu falo um filme porque a própria Rebecca Miller assina como a film portrait, né? É um retrato fílmico, digamos assim. Ela chama assim essa série em 5 episódios sobre o Martin Scorsese. Quando eles estão falando sobre relembrando, né, as estripulias deles, às vezes a gente revê, né, Marcelo, Uma cena cenas correspondente, de assim, filmes, né, como Caminhos perigosos. Perigosos, né, Mean Streets, que é o primeiro filme autoral, digamos assim, do Martin Scorsese, Os Bons Companheiros, Cassino, etc., que é o que ele vivia e que ele, de alguma maneira, adapta e, às vezes, nem mudando muito o que aconteceu, né? Exatamente. O personagem do Johnny Boy, que é o personagem do Robert De Niro no Caminhos Perigosos, foi inspirado numa figura que aparece no documentário, que é um figuraça, assim, né? Que é muito engraçado o Que é um sujeito tipo... falando, assim, um cara meio misterioso, dá a entender que ele tá meio envolvido com coisa ruim hoje em dia Até ainda. hoje, né? Então, e ele se dispôs, foi toda uma história, assim, misteriosa para ele dar o depoimento, né? Com o irmão Exato. dele, Eu não os queria ficar no amigos. elevador com esse cara, meu.
Então, Até hoje. e mostra, assim, da falta de adaptação, assim, tem coisa, é muito material, assim, da formação do Scorsese cinéfila, por que que hoje, além dele ser um grande diretor, ele é considerado um dos grandes cinéfilos em atividade, assim, principalmente pela função que ele tem de restaurar clássicos do cinema, a dedicação que ele tem, o conhecimento que ele tem da história do cinema mundial, né? Ele tem fundações, uma dedicada a produzir filmes de outras cinematografias, a lançar esses filmes no circuito, e outra exclusivamente para restaurar Para obras, restaurar filmes, né? restaurar filmes. Então é um cara muito empenhado, e muito disso ele veio da juventude dele, que ele era um menino asmático, que não podia muito brincar nas ruas, sair, então ele passava enfurnado em casa vendo filme ou no cinema. Então ele teve uma formação cinéfila assim, muito forte, e a gente vendo ele, né, Roger, os depoimentos a série vai mostrando depoimentos de várias épocas, assim, né, durante os bastidores dos filmes, entrevistas para Aham. televisão, e o que conduz, assim, essa série documental é uma grande entrevista com ele atual. Então, e aí ele vai revivendo assim os grandes embates que ele teve na vida para realizar filmes. Ele é um cara que nunca abriu mão da sua visão, assim, de brigar com os estúdios para impor sua visão autoral. E é legal ver o reconhecimento dos pares dele, principalmente o Spielberg, né, que é um cara que da mesma geração, mas que se voltou para o cinema mais comercial, assim, ele reconhecendo que o Scorsese sempre É. foi o cara que peitou os estúdios, assim, e se deu bem, se deu mal, mas nunca teve concessões, né? Isso foi muito legal. O reconhecimento, os acidentes que levaram ele a fazer, por exemplo, o Taxi Driver, né? Que era um projeto que não era pro Brian De Palma fazer, o Brian De Palma não quis porque estava procurando uma coisa mais comercial e foi cair na mão do Scorsese e se transformou num grande clássico da história do cinema, né? É, e a série mostra muito bem, né, Marcelo, essa, essa, essa oscilação, digamos, esse, essa personalidade pendular do Scorsese entre o que é o santo, digamos assim, e o pecador. É assim, inclusive, Sim, como a ex-esposa dele, a atriz Isabella Rossellini, o qualifica, né, como um santo pecador, porque ele, como o Marcelo lembrou no começo aqui da conversa, sim. de que ele quase virou padre, ele fez seminário, etc. E ele tinha uma formação católica Uhum. muito forte e que o acompanha até hoje. Não exatamente, não sei o quão ele pode ser religioso, mas esse tipo de conceitos de moral, de ética Sim. cristã católica, se são muito bem fundamentados, é algo que a gente acaba levando para a vida inteira, para o bem ou para o mal. E ele leva isso, mas ao mesmo tempo ele tem também Sim. um espírito muito indômito, muito rebelde, Sim. inconformado e que acaba talvez entrando em choque Sim. com essa questão de formação católica. Ele teve muitos problemas com drogas, inclusive quase morreu de overdose, ou pelo uso, pelo menos, de drogas em algum momento da sua vida. Então, é, ele vive muito intensamente. Né? Até hoje ele Sim, diz que ele trabalha luta feito um. contra isso, trabalha muito e Sim. até hoje ele luta contra essa questão da adição pelo trabalho e que com químicos, né, o ajudavam, potencializavam ainda a trabalhar mais do que isso. Então ele sempre tentou, viveu nessa gangorra, né, Uhum. entre o que é sagrado, o que é profano, entre o que é certo e o que é errado, e também por conta dessa que nós também falamos aqui, o Marcelo já lembrou muito dessa origem, né, nos bairros e com a convivência nos Five Points, né, como eram chamados, assim, a Uhum. confluência é onde o Scorsese cresceu em Nova York, a confluência na época lá nos anos 60, entre os 50 e até os 80, da máfia, principais famílias mafiosas de Nova York e região estavam concentradas exatamente na região em que ele cresceu. Então ele sabe disso de vivência, né? E ao mesmo tempo essa questão da culpa católica, etc. Então ele equaciona isso de alguma maneira no seu trabalho. E isso é muito tematizado na série, né, Marcelo?
Sim, e um aspecto interessante também é como é bem pontuado ali através das conversas e dos filmes esses momentos que ele teve de altos e baixos, né? É bem recortado assim da ascensão dele ali que com caminhos perigosos. Depois ele chegou no Taxi Driver, ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Aí em seguida ele resolve fazer um musical de grande orçamento, que foi o O New New York, York, New New York, que York. foi um retumbante fracasso de público e crítica. Aí é esse período que o Roger fala, ele se afundou totalmente nas drogas, os amigos tentaram ajudar ele. Aí ele ganhou do Robert De Niro a insistência para fazer o Toro Indomável, que era um projeto que ele não queria fazer. Aí teve uma outra volta por cima, uma consagração com um filme que ninguém apostava, né? Um filme super violento, em preto e branco, Que é que, um que é também clássico da um história do cinema, clássico. né? Aí ele dá essa volta por cima, aí depois ele tenta fazer o grande projeto dele, que era A Última Tentação de Cristo, que também foi um projeto super ambicioso, que criou muita polêmica, assim, o filme não foi bem, justamente porque foi boicotado. Aí ele volta, vai fazer Os Bons Companheiros, outra consagração. Aí depois faz filme de época, que é a Época da Que Inocência. é um filme lindo, Filme maravilhoso, lindo, assim, vazado aí de Thornton. e aí ele vai oscilando, né? Depois é acusado de se repetir quando ele faz o Cassino. Depois resolveu fazer uma experiência lá meio mística com o Kundun, que é um filme que passou meio batido, assim, que é É, um baseado filme complicado é mesmo. um filme sobre um jovem budista lá, feito com não atores. Aí ele faz um outro filme que é um outro fracasso, que é o Vivendo no Limite, que é um filme que eu gosto, mas o filme também não deu muito certo com o Nicolas Cage. É, sobre um motorista De ambulância, de assim, ambulância, um da socorrista, né? FAMU lá de Nova York. É. Aí ele fica oscilando, depois ele volta com Gangues de Nova York e O Aviador, né, que é um filme que foi a primeira parceria dele com os dois filmes que marcaram o início da parceria dele com o Leonardo DiCaprio, Que foi o que, na verdade, que é o que ele assume que foi o renascer da o carreira renascer da dele. sua carreira foi a parceria com o Leonardo DiCaprio, que ele conseguiu fazer o Gangues de Nova York, que eram os dois projetos que desde o começo dos anos 70 ele queria fazer, né, Que Marcelo? era a Última Que era A Tentação. Última Tentação de Cristo e o Gangues de Nova York. Ele nunca conseguia fazer nenhum dos dois. Fez o Última Tentação de Cristo, que foi uma polêmica incrível, não é? Terrível, Sim, etc. O filme foi boicotado, proibido em vários lugares. Eu acho um filme sensacional, sim. acho uma obra-prima, mas até hoje é um filme controverso. E depois, muito tempo depois, quase 20 anos depois, que ele conseguiu fazer o Gangue de Nova York, que eu também acho um filme, Sim. assim, excelente, Sim, é um épico, filme assim, caríssimo, né? Ele reconstruiu a Nova York final do século do XIX, século né? passado na Cinecittà, em Não tinha Roma, tá. um projeto caríssimo, assim, mas se viabilizou graças ao Leonardo DiCaprio, que estava em alta, né? Como um grande ator da sua geração, e ajudou o Scorsese a financiar os filmes dele. Aí essa parceria prosseguiu, né? Com o Aviador, com Os Infiltrados, Ilha do Medo, O Lobo de Wall Street, aí vai indo, assim, É. todos esses filmes recentes do Scorsese até O Assassino da Lua das Flores. Acho que o DiCaprio só não está no Irlandês. Então, é muito interessante. E a forma como o DiCaprio se refere também ao Scorsese, né? Que ele trouxe a grana para o Scorsese e o Scorsese deu para ele o O prestígio de prestígio, né? ator que É, ele perseguia porque ele era só um jovem galã, bonitinho, que exato. precisava de Ele deu projetos. o escopo, né, o É, lastro para a carreira do Leonardo DiCaprio, né? sim, Bom, e foi com Os Infiltrados que tem ainda o Jack Nicholson, a primeira e sim, única vez que Jack parceria. Nicholson trabalhou com o com o Martin Scorsese, e que deu finalmente o Oscar de melhor Por diretor incrível que pareça, pro, né? e é o único até hoje, né, que o Martin Scorsese tem, é por Os Infiltrados, que é um filme sensacional, é um Sim, filme incrível. Então, a gente recomenda O Lendário Martin Scorsese, esse é o sim. nome da série, né, Na Apple TV, documental. 5 episódios. Apple TV Plus, né, Marcelo, é Aham, isso? tá lá disponível. Olha, ela só é ruim porque ela acaba, mas depois dá para voltar e ver de novo, né? Exato, é E isso. ver todos os filmes, é a melhor coisa que tem, assim. Vai vendo a Não, série e vai vendo os filmes junto, e assim. vejam todos os filmes. É isso. Esse foi o podcast do Cineclube Matinal, que é uma produção da Matinal, que está comemorando 6 anos em 2025 e é uma realização em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região.
e com os Cine Bancários. O programa é gravado aqui em Porto Alegre, no Estúdio Hall. Tem roteiro e apresentação de Roger Lerina, do Marcelo Perrone, a produção é da Luísa Kiefer, do Felipe Speck, da Laís Escher, hoje na técnica, comandando todas as picapes aqui de áudio e vídeo, o Joseph Aresso, e a gente renova o convite para vocês nos seguirem aqui, seguir o Cineclube Matinal, tanto no Spotify quanto na Apple Podcasts, lembrando que toda quinta-feira tem um novo episódio para você que gosta de cinema e de séries também, que a gente também fala de séries nos streamings e do que está acontecendo também, está estreando nas salas de cinema e também os clássicos, né? Os filmes inesquecíveis que merecem ser revisitados todas as vezes. É isso, Marcelo? É isso aí, Roger. Então tá, tchau. Até semana que vem, até a próxima quinta-feira. Tchau, Obrigado, pessoal. valeu. Valeu.